Olá, navegante das palavras. Bom, seguindo ainda falando sobre o meu segundo livro, Jamais Subestime os Peões, Eles Valem uma Rainha, que diferente de Lugar Cheio de Rãs, desde o início, o título eu não mudei. Desde que a ideia nasceu, mesmo sendo um título esquisito, como muita gente falou, que remetia à biologia, a pessoa jamais interpretaria como romance, por isso que eu tentei fazer com que as capas remetessem a um romance. Mas eu nunca abri mão do título do primeiro livro, Lugar Cheio de Rãs. Porém, o Lótus Brancos também, sozinho, falaram, ó, vai remeter, sei lá, a um assunto budista, sobre a flor. Então esse título ele demorou um pouco mais para nascer. Eu fiz várias tentativas e sempre partindo daquele pressuposto que aquela amiga tinha me dito, né, que o maior erro humano é subestimar o ser humano. Então aquele jamais subestimar ficou assim na minha mente. Juntando com os temas que tinha, que era xadrez, flor de lótus, a galopeira. Então para mim ali um dia saiu Jamais Subestime os Peões, Eles Valem uma Rainha. E quando eu lancei esse segundo livro, o mercado de escritores independentes, que em inglês quer dizer indie author, e aqui também usam muito indie author, já existia esse mercado. Quando eu lancei em 2009, aqui não existia, estava começando acho que nos Estados Unidos. E aí já tinham mais editoras independentes, profissionais que trabalhavam com escritores independentes e principalmente o Amazon, que possibilita você se autopublicar e colocar seu livro lá e pôr ele para vender no Kindle. As autoimpressões, que são as impressões sob demanda, elas ainda são caras. Então, quando eu lancei meu segundo livro, havia todo um mercado receptivo para escritoras como eu, que não tem uma grande editora por detrás. O que nunca significou que este não era o meu sonho. Eu vou escrever meu terceiro livro. Eu continuo querendo sim uma grande editora, porque eu acho que facilita, você vai saber o número de vendas de um livro, que nem meu livro. Esse livro, eu nunca sei onde ele, não tem vendas, né? Um canal de vendas oficial. O que eu sei é pelo Amazon, então eu sei pelo número de downloads e pelo número de páginas que são lidas no Kindle. Então isso já ajuda muito. E uma das grandes inovações quando eu lancei o livro foram as tais publis, que são influencers literárias. E o que acontece? É uma galera, em geral, muito jovem, homens, meninos e meninas que estudam letras ou são mesmo apaixonados por leitura. Então, é muito importante, eu gosto de ressaltar que eu encontrei nessa galera um público apaixonado pela leitura. Por mais que tenham, os índices dizem que tem reduzido, mas existe uma profissão. Essa galera que faz publis, elas, inclusive as editoras usam esses perfis, que são esse pessoal que faz resenha, faz reels, vídeos. É maravilhoso o trabalho desse pessoal. E eu usei muito, sim. Usei para Lugar Cheio de Rãs, depois para Jamais Subestime os Peões. E uma das coisas que eu vi, eu li inclusive de esses intelectuais, são assim, a leitura é só clássico. Saiu desse perfil, olho você com um olho torto. E eu lembro de ter lido uma nota de que um desses intelectuais comentou: onde já se viu você confiar nesse pessoal, nessas bookstagrammers, booktalkers, né? Sendo que misturam Machado de Assis com esses romances populares. Mas qual é o problema? É justamente esse, a leitura, a graça. A leitura é uma combinação de várias leituras. Eu leio clássico, eu li romances de banca de jornal, Zé Carioca, autoajuda então, um monte. Qual o problema? Isso não me faz menos leitora. E essa galera aí das publis, aí fala, mas você paga. Antigamente eram os jornais que tinham os críticos e as críticas literárias. E também você tem que pensar que esse pessoal que faz publis, eles meio que salvaram pessoas que nem eu. Porque como é que eu vou gastar? Que público que é? Na verdade, que publicidade. Vamos supor que eu quisesse investir no marketing antigamente do meu livro. Eu teria que recorrer a agências de propaganda.
propaganda. E era uma fortuna. Agora não, agora você tem esse pessoal, claro, tem influências pelo número de seguidores. Aquela que tem milhões de seguidores, ela vai cobrar mais alto por uma leitura, uma resenha do seu livro. Agora o que fala, mas se você paga, não é imparcial. É sim, porque o que eu pago para esse pessoal é a prestação de serviço, mas eu não pago pela opinião deles. Então, o que acontece? Você ler as inúmeras avaliações que eu tenho no Amazon, elas são até coerentes, tanto em críticas quanto em elogios. Por quê? Como é que tem tanta coerência? Sei lá, eu não sei quantas pessoas, quantas publis eu tenho, mas eu tenho que agradecer que para pessoas que são escritores e escritoras desses tempos modernos, esse pessoal veio sim para nos salvar, porque antes a gente dependia de uma editora nos escolher. E a chance de ser escolhida era quase remota. Então, eu acho que o mercado de hoje, para escritor independente, embora eu continue sonhando com uma grande editora, por quê? Porque a grande editora é a que põe o meu livro nas grandes livrarias. E eu adoraria chegar numa livraria e ver meus livros lá. Isso não dá. Dizer que uma escritora, o escritor não tem esse sonho é muito difícil. É como o cantor ver a música dele tocando lá no Spotify, sendo um sucesso. É difícil não sonhar como artista, né? Então eu diria assim, eu lembro que eu fui numa livraria de bairro lá em São Paulo, assim, bem conhecida, que agora voltou mais, né, intensamente às livrarias de bairro. Eu lembro que falando com a dona, eu falei, por que vocês não têm, né, uma estante aqui, não precisa ser estante lá de entrada, tipo assim, escritoras e escritores independentes brasileiros, que tem muita obra boa independente, que não tá nas livrarias. E ela, claro, achei sua ideia maravilhosa. Nossa, me recebeu com uma gentileza, que eu falei, nossa, quando eu sair daqui, ela já vai pedir para eu trazer alguns livros, né? Pois quando eu fui embora, ela nem sequer perguntou meu nome. Não pegou nenhum contato e muito menos falou, tipo assim, traz seu livro aqui. Ou seja, ela foi extremamente gentil, mas eu nunca fui tão humilhada com tanta gentileza. Porque o que essa dona de livraria me mostrou? Olha, querida, é muito bom, muito boa a sua ideia, mas eu não estou interessada em livros que não sejam best-sellers, traduzidos ou escritos por nossos escritores, nossas escritoras, que sejam best-sellers. Então é muito desapontante nesse sentido. Eu sei que é um mercado que ainda está caminhando, né, de independência, como eu, os indie authors, né? Mas eu tenho muita esperança de que a gente uma hora consiga também estar nas livrarias como um livro para ser lido, né? Porque daí a gente tem mais condições de estar nas estatísticas sobre leitura no Brasil, porque hoje nós não aparecemos. E quantas pessoas já leram meu livro? Eu nem sei quantos, de resenhas, de frutos dessas resenhas, inúmeras leitoras e leitores. Eu tenho mais leitoras do que leitores, pelas minhas pesquisas de rede social. Eu tenho 60% mais ou menos de leitoras e o resto, 40% de leitores. Então é isso, hoje eu vim falar um pouquinho desse mercado de escrita independente no Brasil. Espero vocês, navegantes, na próxima rota que eu vou seguir com o mesmo assunto. Paz a todos nós!